Conflitos. Essa palavra parece muito pesada, mas na verdade ela só significa um embate, um choque entre duas ou mais pessoas sobre algum determinado assunto. Nas relações familiares e nas relações de casal, é praticamente impossível não se ter conflitos, não se ter choques de ideias, não se ter formas diferentes de fazer as coisas, não se ter dificuldades para poder compreender ou problemas relacionados a qualquer assunto que de alguma forma a gente não concorde, não entenda ou ache que talvez as outras pessoas possam estar erradas. Essa é a base de um conflito. O conflito pode ser uma coisa muito boa para qualquer tipo de relação, porque é a partir desse choque que nós podemos criar uma síntese a partir disso, né? Uma tese, uma antítese, e a gente pode transformar e construir. Mas nem sempre as estratégias que nós usamos para lidar com os conflitos são boas. Muitas vezes a gente se esquiva, ou seja, a gente faz de tudo para evitar o conflito. Muitas vezes a gente entra na situação com pedras nas mãos. A gente entra ofendendo, falando a verdade muitas vezes, mas usando estratégias grosseiras e usando formas que não ajudam para que a resolução seja bem feita. E por outras vezes também, a gente pode entender que a nossa opinião não é tão importante assim. E a gente se submete, muitas vezes com medo, de que o que a gente pensa ou o que a gente sente possa realmente ser levado em consideração. E aí a gente desce a nossa opinião. Essas três estratégias ruins, na realidade, de enfrentamento, a esquiva, o engajamento no conflito e a submissão, elas também às vezes podem ser boas. Mas elas só vão ser boas quando elas têm o objetivo de alguma forma, dar conta ou baixar o nível e a intensidade do conflito para que depois a gente possa ter, então, uma resolução positiva. Ou seja, às vezes, a gente não vai falar sobre um tema naquele determinado momento, a gente vai se esquivar um pouquinho para falar num momento melhor ou quando a gente, de alguma forma, entende que é mais adequado. Em alguns momentos, por exemplo, a gente vai botar muitas coisas para fora, vamos falar verdades, em tons de voz que de repente não está de acordo com a situação que deveria estar, mas pelo menos a gente conseguiu botar aquilo para fora, né? Nesse momento é muito importante que se a gente faz esse engajamento no conflito, se a gente coloca esse nível de violência, a gente tem que se responsabilizar por isso. A gente tem o direito de não ser sempre assertivo, mas a gente tem o dever de se responsabilizar pela violência que a gente acomete aos outros e poder reparar, pedir desculpas e respeitar e tentar trabalhar para não fazer mais. Às vezes, a gente pode sim se submeter à opinião dos outros, até mesmo para que, por exemplo, uma hipótese, uma ideia ou uma estratégia seja testada e que a gente possa ver se realmente o outro tinha razão ou não, ou até às vezes submeter para fazer com que a pessoa abaixe um pouquinho a raiva, a situação, e a gente depois possa conversar. Mas, de novo, essas três estratégias, a esquiva, a submissão e o engajamento, só vão funcionar se a gente tiver comprometido com uma resolução positiva posterior. E o que é uma resolução positiva? Ela não precisa sempre vir depois dessas três estratégias. Uma resolução positiva é quando a gente consegue entrar numa relação conflitiva entendendo, primeiro, que o outro, a outra, também tem necessidades, também está precisando de alguma coisa naquele conflito. É quando a gente entra com empatia, para poder entender o que o outro precisa e deixa claro que nós também precisamos de alguma coisa e que a gente precisa criar uma síntese e não uma competição. Um conflito bem resolvido é quando existe cooperação, é quando as pessoas conseguem conversar, falar os seus pontos de vista sem se agredir, né? É quando as pessoas conseguem reparar assim que fazem isso. Uma conversa bem feita é uma conversa na qual a gente não fica horas falando um único tema. A gente, é claro, precisa ser direto com o que a gente gostaria. É uma conversa na qual a gente consegue deixar claro para o outro o nosso pedido, aquilo que a gente quer. É uma conversa na qual a gente também escuta com atenção o que o outro está dizendo e consegue repetir para ver se realmente a gente conseguiu entender. Quando a gente usa esse tipo de estratégia, esse tipo de resolução positiva, é muito provável que a gente consiga resolver melhor os nossos conflitos.